Hello, hello! Eu me chamo Hugo Leonardo, sou formado em matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, sou professor de matemática e física e sou estudante de licenciatura em computação lá na Rural também, beleza? Vamos agora por acho que é o quinto vídeo sobre função do segundo grau. Nos vídeos passados eu expliquei o que era uma função do segundo grau e a gente começou a fazer do gráfico, ou da fórmula para o gráfico. Na aula de hoje, a gente vai fazer o contrário, do gráfico para a fórmula. Então vamos embora. Como é que a gente vai fazer do gráfico para a fórmula e todos os PRGDs? Caso você tenha chegado aqui agora, eu vou usar informações que eu usei no vídeo passado. Então dá uma olhadinha no vídeo passado, caso tenha alguma dúvida, que vai tirar as dúvidas, beleza? Então, simbora. Antes de começar a falar sobre do gráfico para a fórmula, então a gente vai precisar de uma informação. Qual é essa informação? É a forma fatorada da equação do segundo grau. Como assim a forma fatorada? A gente tem uma fórmula que a gente chama de fórmula simplificada, que é fórmula geral também, que é a fórmula f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e a é diferente de zero. Além disso, eu vou chamar de x' e de x duas linhas as duas raízes dessa função. Caso ela tenha uma raiz, a gente chama de x' e x duas linhas seja a mesma coisa. E se não tiver raiz, aí não dá para fazer na forma fatorada. Certo? Então, chamar de x' e x duas linhas. Então, x' e x duas linhas podem ser iguais. Certo? Então vamos lá. Como é que vai ser a forma fatorada da equação do segundo grau? Vai ser o seguinte: f de x igual a que multiplica x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. Essa é a forma fatorada da equação do segundo grau. Beleza? Então, através disso, a gente vai conseguir resolver as questões do gráfico para a fórmula. Mas antes, para a questão de gráfico para a fórmula, por que a gente não testa isso? Eu falei assim, mas será que toda função do segundo grau pode ser realmente escrita da forma fatorada? Então vamos lá. No vídeo passado, eu falei dessa função aqui, f de x igual a x quadrado menos 6x mais 8. E a gente calculou que as raízes dela era x', que era 2, e x duas linhas, que era 4. Então, usando a fórmula fatorada, né, a gente pode escrever como f de x igual o a, que é, no caso, o número da frente do x ao quadrado, que nesse caso é 1. Então, 1 vezes x menos 2, que multiplica x menos 4. Massa. Só que 1 na multiplicação nem fede nem cheira. Então, eu tirei o 1. O 1 foi abduzido. Ou se não, eu multipliquei. Tanto faz. Certo? O que é que a gente vai fazer? Para testar como sair da função da forma fatorada para a fórmula geral. Então, aqui em cima da minha cabeça está a fórmula geral daquela função que eu falei, né? E aqui lá de cá está a forma fatorada. Será que se a gente multiplicar, vai chegar realmente lá em cima? Então por que a gente não multiplica? X vezes x, x vezes menos 4, menos 2 vezes x, menos 2 vezes menos 4. Então vamos lá. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 8, menos 2 vezes menos 4, mais 8. Só que menos 4 eu consigo juntar com menos 2. Menos 4x, menos 2x. Então vai juntar, vou colocar em evidência o x, então vai ficar menos 6x. Assim vai ficar x ao quadrado, menos 6x, mais 8, que é igualzinho que está lá em cima. Beleza? Então a gente mostrou que da forma fatorada a gente pode chegar realmente na fórmula geral. Então simbora. Para fazer agora o exemplo da gente, que é realmente do gráfico para a fórmula geral da gente, a fórmula simplificada, você que sabe, você que diz. Então a gente vai fazer o seguinte. O gráfico a seguir pertence a uma função f de x do segundo grau, com domínio e contradomínio no conjunto dos números reais. A respeito dessa função, a gente vai identificar a sua fórmula simplificada. Então simbora. Primeiro, para identificar a fórmula simplificada, vocês lembram o que a gente precisa? E o que é a fórmula simplificada? Então, a fórmula simplificada, como eu disse, é aquela f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Essa a gente chama de fórmula simplificada. E o que a gente vai precisar? A gente vai precisar da mesma coisa que a gente fez lá da fórmula para o gráfico. A gente vai precisar se o gráfico é feliz ou triste. Vai precisar das raízes, onde corta o y, o ponto do vértice e agora a fórmula fatorada. Certo? Então vamos descobrir. Como é que a gente vai descobrir? Primeiro coloca o gráfico. Aqui em cima da minha cabeça, o que a gente vai ter que descobrir? Primeiro, o gráfico ele é feliz ou ele é triste? Como ele está triste, assim, para baixo, triste, então a gente chama ele de gráfico triste.
o que é que vai importar o gráfico ser triste? O A ele vai ser negativo, certo? Agora, qual vai ser as raízes? As raízes, onde vai ser esse gráfico vermelho, onde ele vai tocar o eixo X. Aqui são as duas raízes. Onde ele vai cortar o Y? Exatamente lá em cima, onde a parte vermelha corta o eixo Y. E note também que onde ele corta o Y é exatamente o ponto de vértice, que é onde ele muda, ele passa de crescente para decrescente, certo? Então vamos lá. O gráfico é triste, ou seja, o A vai ser negativo. As raízes serão menos 2 e 2. Ele vai cortar o Y no ponto 0, 8. O ponto de vértice também é o ponto 0,8. E a fórmula fatorada dele vai ser A, que multiplica x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Então, como a primeira raiz é negativa, para evitar confusões eu coloquei um parêntese, um colchetes. Então vai ser A, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 2. Ó, menos com menos dá mais. Então vai ficar f de x igual a A, que multiplica x mais 2, vezes x menos 2. Essa aqui vai ser a fórmula fatorada dessa equação. Só que a gente não tem quem é A. Então, para a gente colocar na fórmula geral, a gente vai ter que descobrir quem é A. Certo? Então, vamos lá. A fórmula simplificada... Como é que a gente faz a fórmula simplificada? A gente só sai multiplicando mesmo. Vamos fazer a distributiva. X vezes x, x vezes mais 2. Menos 2 vezes x, menos 2 vezes mais 2. Então, simbora. Como é que a gente vai fazer? X vezes x, x ao quadrado. X vezes mais 2, mais 2x. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes mais 2 vai ficar menos 4. Só que nota, vai ter mais 2x, menos 2x. Mais 2x, menos 2x, desaparece. Então, a gente tem agora que a fórmula simplificada da gente vai ser exatamente f de x igual a que multiplica x ao quadrado menos 4. Essa é a forma simplificada. Só que a gente ainda não sabe quem é A. E agora? Como é que a gente vai descobrir? Então, ó, agora ele vai escolher um dos pontos que a gente achou. A gente achou o ponto que ele vai cortar o Y e achou o ponto do vértice. A gente vai escolher um dos dois. Como nessa questão o ponto do vértice e o corta o Y é o mesmo ponto, a gente tanto faz escolher um ou outro. Então, ele vai escolher onde corta o Y, certo? Que é o ponto 0,8. Então, o f de x da gente vai ser 8, enquanto o x da gente vai ser 0. Então, ó, f de 0 é igual a que multiplica 0 ao quadrado menos 4. E isso aí é igual a 8. O 8 vai ser o resultado desse negócio, certo? Então, para deixar mais bonitinho aqui, eu coloquei A que multiplica 0 ao quadrado menos 4 igual a 8. Então, massa. Aqui em cima eu coloquei a fórmula simplificada, que é a fórmula que a gente quer achar. Então, ó, a gente tem aqui A que multiplica 0 ao quadrado menos 4 igual a 8. Então, quanto é 0 ao quadrado? 0 vezes 0, 0. 0 menos 4, menos 4. A que multiplica menos 4 dá menos 4A. O menos 4 ele está multiplicando A. Então, ele vai passar dividindo. Tem gente aqui que gosta de multiplicar ambos os lados por menos 1. Tanto faz. Então, eu passei o menos 4 dividindo. 8 dividido por menos 4 vai dar menos 2. Então, a gente acabou de descobrir que o A da gente ele é menos 2. Vamos colocar na fórmula simplificada? A fórmula simplificada da gente é A que multiplica x ao quadrado menos 4. Então, onde tiver A, eu vou colocar menos 2. Então, vai ficar f de x é igual a menos 2 que multiplica x ao quadrado menos 4. Fazendo a propriedade distributiva, menos 2 vezes x ao quadrado, menos 2x ao quadrado. Menos 2 vezes menos 4 vai dar mais 8. E essa aqui é a fórmula simplificada, ou a fórmula geral, da equação do segundo grau, cujo gráfico a gente deu lá no início. Beleza? Era isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje. Então, dá aquela curtida, comenta o que você achou do vídeo, compartilha, vamos mostrar para geral, que também não é tão difícil a matemática. Caso tenha tido alguma dúvida, comente aí a dúvida ou manda para o meu e-mail que eu tento solucionar a dúvida. Outra coisa, esqueci. Não sei. Então, beleza. No próximo vídeo que eu vou falar, eu vou resolver problemas do segundo grau. Onde a gente vai precisar resolver através de máximo e mínimo. Aqui que a gente vai resolver o primeiro exercício que eu deixei na aula.
que foi o exercício que a gente fez na primeira aula sobre funções do segundo grau, que foi como otimizar, provar que o maior retângulo, dado um retângulo com perímetro tal, a maior área é um quadrado. A gente vai provar isso no vídeo que vem. Então é isso mesmo, cheiro, bye bye.